mais de 2 meses que eu não faço um vídeo falando sobre os melhores Samsungs pra comprar hoje em dia. E desde que eu fiz aquele vídeo, muitos modelos mudaram. Não só isso, como muitos saíram de linha, diminuíram a disponibilidade ou simplesmente despencou ou aumentou de preço. Então no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores Samsungs pra você comprar hoje em dia, como sempre indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Mas então sem mais doação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá. Começando pela opção mais barata de todas, a gente teria o A06 normal. É um celular que fica na faixa aí dos seus R$500. É uma das opções mais baratas, mas é aquilo. É o mais barato, mas não necessariamente é o que eu mais recomendaria. O ideal seria gastar uns 200, 300 reais a mais. Até mesmo na mesma faixa de preço, a gente consegue encontrar modelos um pouco mais interessantes. Mas, de novo, ele é a opção mais barata. Aqui no caso, ele já vem com uma tela de 6.7 polegadas LCD, com 60 Hz de taxa de atualização, 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, vem com 5.000 mAh, ponto que na verdade é o problema principal, que é o processador, que nesse caso ele vem com um Helio G85, é um processador que bate seus 225 mil pontos no AnTuTu. AnTuTu é um teste que normalmente eu gosto de recomendar, para vocês terem mais ou menos uma base. Ele testa todo o celular e dá uma pontuação final. Digamos que essa é a pontuação mínima o suficiente para o celular sobreviver, ou seja, ele vai conseguir funcionar para o dia a dia, mas vai conseguir gargalar em tarefas básicas. É um processador bem mais fraquinho, bem mais simplesinho, e é por isso que eu não recomendo tanto, até porque gastando um pouquinho mais ou na exata mesma faixa de preço, a gente consegue encontrar o A06 5G, que hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está exatamente R$560. Isso é uma promoção momentânea, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Pode ser que essa promoção tenha acabado, tenha saído, mas a média dele fica na casa de seus 600, 700 reais. Por esse preço, em torno dos 700, eu não recomendo. Mas por 500 reais, ele é um celular muito completo. Embora seja o mesmo celular em si, mesmas câmeras, bateria, design, mantém também os 4 GB de RAM, o mesmo armazenamento. Aqui pelo menos a gente já tem uma tela 90 Hz de taxa de atualização. E o ponto principal, a gente passa de um Helio G85 para um Dimensity 6300. Por 500 reais é um excelentíssimo processador. Bate aí seus 380 mil pontos no AnTuTu, o que já é uma pontuação infinitamente melhor. É um celular que vai conseguir rodar as coisas, funcionar pro dia a dia com muito mais folga, sem ficar travando tanto. Sem contar que ele também já é a versão 5G. E como eu falei, por essa faixa de 500, 600 reais é uma opção que vale muito a pena. Se você quiser aproveitar umas promoções dessa, não perder nenhuma delas, ficar por dentro de todas, inclusive usando o cupom de desconto para melhorar ainda mais os preços, é só você entrar nos nossos grupos de promoções. A gente manda oferta diariamente, com os melhores preços, caçando as melhores promoções. Continuando, agora indo para o nosso segundo celular, opções abaixo dos R$1.000. Aqui a gente tem dois celulares principais, que acaba sendo o Samsung A15 4G e o Samsung M15 5G. São dois celulares excelentes, principalmente no quesito de potência, abaixo dos 1.000. O A15 normalmente é um pouquinho mais barato, fica na casa dos seus 800, enquanto o M15 fica na casa dos seus 900. São exatamente os mesmos celulares, com algumas leves diferenças. Então, o A15, por exemplo, é 4G, enquanto o M15 já é 5G, mas os dois têm tela Super AMOLED de 6.5 polegadas, 90 Hz de taxa de atualização, tem 4, 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, podendo expandir até 1 TB, o mesmo conjunto de câmeras, uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 5 e uma macro de 2, também uma frontal de 13, as duas gravando em Full HD até 30 FPS, só que as primeiras diferenças, o A15 4G ele vai vir com 5 mAh, enquanto o M15 já vem com 6.000, não só isso, o A15 ele é um pouquinho mais fraco, vindo com um Helio G99, que ainda assim é um excelente processador para o dia a dia, batendo 420 mil pontos no AnTuTu, enquanto o M15 vem com Dimensity 6100 Plus, é um processador que vai conseguir extrair um pouquinho mais de performance, batendo esses 442 mil pontos no AnTuTu. Os dois celulares na prática vão te entregar uma experiência muito parecida, mas ainda assim eu sou mais do M15, já visto que ele tem mais bateria, também tem um processador levemente mais potente, embora os dois vão te entregar uma experiência muito parecida nesse ponto, também o fato dele já ter 5G, mas os dois são excelentes opções, inclusive o A15 entra muito em promoção, você consegue encontrar por 700 e abaixo de 800 reais. Já de terceira opção, cravada dos R$1.000, a gente teria o nosso queridíssimo Samsung A25 5G. No caso, seria a melhor opção nessa faixa de preço. Por que eu falo que seria? Porque sim, ele é um celular incrível, inclusive fiz review recentemente, mas o problema é que ele tá saindo de linha, então aos poucos tá ficando um pouco mais difícil encontrá-lo, mas hoje atualmente ele custa na faixa dos seus 1.000, 1.100, que dentro dessa faixa é uma excelente opção, mas de novo é um celular que tá ficando um pouquinho difícil de encontrar, mas ainda assim, cara, que você já tem uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com 120 Hz, já 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento, podendo expandir até 1 TB, uma bateria de 5.000 mAh, sem contar um conjunto de câmeras parecido, com uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma macro de 2, só que já gravando em 4K a 30 FPS, e o ponto principal, que é o senhor processador, e aqui no caso ele vem com um Exynos 1280, que pra faixa de preço aí dos R$1.000 é um excelente
excelente processador, entrega uma excelente performance, bate aí 480 mil pontos no AnTuTu, que inclusive nos testes que eu fiz com ele, ele conseguiu rodar Genshin Impact, que é um jogo extremamente pesado. Obviamente, não foi a melhor gameplay, nem na melhor qualidade possível, mas ainda assim eu fiquei surpreso dele conseguir rodar. E por esse preço, é uma configuração super completa, porque, cara, ele já tem em tudo. Já grava em 4K, tem câmeras excelentes, tem um excelente processador, já tem tela Super AMOLED com 120 Hz, ou seja, você usufrui dos melhores mundos, e já tem 6 GB de RAM, que é o que eu falo, é o mínimo necessário hoje em dia num celular para você não ter dor de cabeça. Mas, hoje em dia, gastando um pouquinho a mais, a gente tem uma opção que tá voltando a ser mais interessante, e a gente tem o Samsung A36 5G como a nossa quarta opção. Assim como o A35 era o melhor custo-benefício na faixa que ele está sendo vendido atualmente, o A36 agora tá tomando um pouco esse lugar. Embora o A35 seja melhor, hoje em dia também ele está sumindo do mercado, e os poucos lugares que nós encontramos, o pessoal tá pedindo uma bala de preço. E sim, o A36 eu chamava de ruim, porque quando ele lançou ele era um pouco mais fraco que o A35 e não podia expandir o armazenamento. E ele foi lançado por R$ 1.800 a R$ 2.000. Só que hoje, atualmente, ele está custando entre seus R$ 1.300 a R$ 1.500. Pelo que ele entrega essas configurações, é um excelente custo-benefício. Aqui a gente já tem um celular todo feito em plástico e vidro, já com um IP67, que é uma resistência à água muito boa, vindo com uma tela de 6.5 polegadas, Super AMOLED com 120 Hz, já tem um brilho também um pouquinho melhor, principalmente em comparação com o A25, que só tem 1000 nits, esse aqui já tem 1900 nits. Além disso, tem 6, 8 ou 12 GB de RAM, 128 ou 256 sem poder expandir esse armazenamento, bateria de 5000 mAh, conjunto de câmeras parecido com uma principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 e uma macro de 5, gravando já em 4K a 30 fps. E honestamente, cara, pra faixa de preço, é uma câmera que eu particularmente achei excelente no quesito de qualidade, principalmente em gravação de vídeo, iluminação, saturação. Eu particularmente gostei, achei uma câmera bem completinha e que me entregou uma boa qualidade. Além disso, ele já tem o Galaxy AI, sem contar que ele vem de processador com Snapdragon 6 Gen 3. Como eu falei, é um pouquinho mais fraco que o A35, mas ainda assim é um bom processador, atende aí seus 550 mil pontos no AnTuTu, o que, se você encontrar nessa faixa até um pouco menos, torna de seus 1.300, 1.400 reais, que hoje em dia não é muito difícil encontrar. É um celular muito completo. Mais um grau acima, na nossa quinta opção, a gente tem simplesmente o Samsung A56, já entre seus 1.800 a 2.000 reais, que é a faixa de preço que você encontra, e acaba sendo a melhor opção, inclusive a única opção que nós encontramos dentro da Samsung, inclusive um dos melhores celulares que você pode comprar por essa faixa. O principal concorrente dele seria o Poco X7 Pro, mas eu vou explicar porque que eu particularmente prefiro o A56. Aqui ele já é um celular todo feito em metal e vidro, também com IP67, vem com uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED com 120 Hz, também com 1900 nits, 6, 8 ou 12 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, também sem poder expandir, 5000 mAh de bateria. Só que aqui a gente tem uma leve mudança nas câmeras, mantém a mesma principal e a mesma macro do A36, só que vindo com uma ultrawide de 12, e além dele gravar em 4K a 30 fps, a qualidade da gravação e principalmente a qualidade do sensor no geral é bem melhor. Eu fiz um comparativo entre os dois e, sério, é bem diferente a qualidade um pro outro, principalmente pra foto. O A56 ele é infinitamente melhor, consegue captar muito mais detalhe, controle de contraste muito melhor, um nível de desfoque também muito melhor, embora seja o mesmo sensor. E o ponto principal, que é o processador, que nesse caso ele vem com um Exynos 1580, é um processador que bate 870 mil pontos no AnTuTu. E nessa faixa dos R$2.000, eu considero o celular mais completo para você ter hoje em dia. Não é o mais potente, o X7 Pro seria o mais potente, mas o A56 é um dos mais potentes, pegando uma excelente experiência, inclusive em jogos. A diferença é que ele é mais completo por trazer algumas funções, como por exemplo o Galaxy AI, e principalmente por trazer uma qualidade de câmera bem superior. Aqui não tem nem comparação. Mais um que consegue superar ainda mais, e aqui entra como a nossa sexta opção, acaba sendo o Samsung S24 FE. O celular mais completo que eu mais recomendo você comprar hoje em dia, porque ele é simplesmente o topo de linha mais barato que nós podemos ter hoje em dia. Ele tem todas as características de um topo de linha, só custando muito menos. Ele custa entre seus R$2.400 a R$2.500, só que aqui a gente também mantém um vidro e metal, só que vindo com a resistência IP68, que é uma resistência superior, uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6.7 polegadas, tem uma reprodução de cor, um contraste levemente superior em comparação com a AMOLED, mas eu diria que é mais o nome mesmo do que realmente uma diferença absurda. Sem contar que já vem com 8 GB de RAM, 128, 256 ou 512 de armazenamento, também sem poder expandir, uma bateria de 4700 mAh, uma das melhores câmeras pela faixa de preço, tendo uma principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 12 e uma telefoto de 8, sem contar que ele já grava em 4K a 60 fps ou em 8K a 24 frames na traseira. E o ponto principal, ele tem um processador extremamente potente, que é um Exynos 2400E, entrega aproximadamente 1.600.000 pontos no AnTuTu. Eu não preciso nem mencionar que é um excelente processador, dá conta de
atende absolutamente tudo, inclusive se você quiser rodar jogos mais pesados em melhor qualidade, cara, ele dá conta tranquilamente com folga. E digamos que ele vai entregar mais ou menos a mesma performance do que seria o Poco X7 Pro, só que a diferença é que ele traz câmeras melhores, incluindo no zoom, tem o Galaxy AI, que para edição de foto e criação no geral é muito prático e muito bom, fora também uma cobertura de atualizações muito mais completas, já que ele cobre até 7 anos de atualização, tanto de segurança como também de atualizações no geral. E por que topo de linha? Porque ele atende em tudo, muita potência, tela completa, bateria muito boa, câmeras incríveis, só que sem custar tanto. Já de sétima opção e um degrau acima também de custo, a gente teria o Galaxy Flip 6. Além de ser um degrau acima, ele também é uma categoria um pouco diferente de celulares, já que ele é um celular flip, um celular dobrável. E honestamente, além de ser um excelente dobrável no quesito de configurações pelo preço, ele também é um excelente celular no geral pelo preço. Aqui ele já é feito em vidro e metal, trazendo a proteção só IP48. Ela é um pouquinho mais simples, afinal ele é um dobrável, exatamente com a mesma tela do S24 FE. A diferença é que ele traz uma a mais, que é a externa, 3.4 polegadas Super AMOLED, vem com 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento, bem, sem poder expandir, uma bateria de 4.000 mAh, câmeras traseiras um pouco mais simples, vindo com uma principal de 50 e uma ultrawide de 12, mas também já gravando em 4K 60, e vindo com o Snapdragon 8 Gen 3, que é um processador que bate mais de 2 milhões de pontos no AnTuTu. Sem contar o Galaxy AI, também o fato dele ter suporte também a 7 anos de atualização da Samsung. E o ponto principal dele é o preço. Hoje, atualmente, ele custa 3.000 a 3.300 reais. Como eu falei, além de ser um celular muito completo, cara, é um dos celulares mais baratos com este processador. Ele ainda assim é um excelente dobrável, já que o principal concorrente dele seria o Razer 50 Ultra, que é um celular muito próximo de configurações, com a diferença que ele é um pouco mais fraco. Já de sétima opção, e agora sim começando a entrar nos topos de linha, topo mesmo, são celulares que vão te custar entre 3.800 a 5.000 reais. E aqui é a parte mais polêmica. A gente teria a nossa sétima opção, que acaba sendo o Samsung S25 5G, o principal celular entre seus 3.800 a 4.000 reais. E honestamente não é um celular que eu recomendo realmente, porque ele é exatamente a mesma coisa que um S24 FE, com alguns leves diferenciais. Ou seja, ele traz a mesma construção e resistência, tem a mesma tela, só que um pouquinho menor, tem 12 GB de RAM, tem a mesma quantidade de armazenamento, também sem poder expandir, tem uma bateria pior com 700 mAh a menos, só carregando um pouco mais rápido, e exatamente as mesmas câmeras do S24 FE, com a diferença que a telefoto vai de 8 megapixels para 10 megapixels, e com a diferença que a frontal vai de 10 megapixels para 12 megapixels. E na prática, os dois têm câmeras extremamente parecidas, cara. Tem algumas leves diferenças, mas, cara, assim, são detalhes muito mínimos. E o ponto principal é, claro, a diferença de potência, já que aqui ele vem com o Snapdragon 8 Elite, também bate mais de 2 milhões de pontos no AnTuTu, além do suporte ao Galaxy AI e 7 anos de atualização. Mas por que ele é um celular que eu não recomendo? Porque, na prática, os dois vão te entregar a mesma experiência. Quer mais potência para jogar, por exemplo? O S24 FE já te atende muito bem nisso. Só que com a diferença que ele vai te entregar mais bateria e te custar quase R$1.500 a menos. Então, é exatamente esse o ponto que eu acabo não recomendando. Resumindo, ele tem um processador mais potente? Sim, é um excelente processador. Mas, cara, paga R$1.500 para ter praticamente a mesma experiência, só que um pouco mais de potência, que na prática você não vai perceber, honestamente, na minha opinião, não faz muito sentido. E o S25 Plus, aqui também ele entra mais ou menos na mesma ideia, só que o problema é que na faixa de preço que ele está sendo vendido hoje, ele já começa a invadir o preço de outro celular que vale muito mais a pena. É simplesmente o Samsung S24 Ultra. Na minha visão, o topo de linha mais completo que você pode ter hoje em dia sem gastar um rim. Hoje, atualmente, é um celular que custa 5.000 reais e em promoção dá pra encontrar por menos. Mas, cara, aqui você já tem um celular com estrutura feita em titânio e vidro, vem com IP68, já vem com esse pen que, inclusive, ainda é integrada com Bluetooth, coisa que se perde no S25. Já vem com uma tela de 6.8 polegadas, que também é Dynamic AMOLED, 120 Hz, com resolução Quad HD, com 2.600 nits, e além disso ela tem aquele efeito fosco, que, cara, é uma das coisas mais geniais que eu já vi num celular. É simples, mas é prático. Além de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, é um processador que entrega 1.800.000 pontos no AnTuTu. Não é o mais potente pelo preço, mas, cara, é aquilo que eu falei, ainda assim é um processador extremamente potente que vai te atender perfeitamente pra tudo, e eu falo porque eu tenho esse celular. Sem contar 12 GB de RAM, 256 até 1 TB de armazenamento, também sem poder expandir, bateria de 5.000 mAh, e o ponto principal, um conjunto de câmeras extremamente completo, uma principal de 200 megapixels, duas telefotos e uma ultrawide, todas gravando em 4K 60 FPS ou até em 8K. O único ponto negativo dessas câmeras é a frontal. Eu particularmente não gosto das câmeras frontais da Samsung, mas, cara, é um dos celulares mais completos, qualidade de construção, câmeras incríveis, ainda um processador extremamente potente, sem contar que ainda tem o suporte pro Galaxy AI, também o suporte a atualizações muito completo. E o S25 Ultra só vai valer a pena se ele tiver por praticamente o mesmo preço, porque em princípio é praticamente o mesmo smartphone, com a diferença que ele é um pouco mais potente, com a diferença também na câmera ultrawide e o fato de você perder
perder o Bluetooth na S Pen. Mas na minha opinião, isso não vale R$2.000 a mais. É porque hoje em dia um S25 Ultra tá por R$7.000, enquanto um S24 na faixa aí dos seus 5.000. E esses são os melhores celulares da Samsung para você comprar hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!